Você já pensou em criar o mundo só com o olhar? Pois é, com Genjutsu isso é possível. Você pode criar uma realidade, uma forma alternativa do seu próprio tempo, apenas com uma simples ilusão. Quer saber mais? Então pega o pergaminho que eu já vou te explicar. E aí, gente, como é que vocês estão? Eu sou o Rafa, editor da Eike Naruto, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um dos assuntos mais básicos da comunidade, que é o Genjutsu, mas que muita gente tem muita dúvida, porque apesar de ser um dos assuntos básicos, ao mesmo tempo é complexo. Então é um pouco de paradoxo, mas é super entendível, porque a própria obra não explica muito, deixa algumas coisas em aberto, algumas coisas em materiais extra, então acaba ficando um pouquinho confuso, até porque tem várias contradições em um ou outro ponto, mas que a gente consegue entender. E se você quiser entender melhor todos os conceitos de Naruto e ainda ajudar o canal, se inscreve aqui embaixo que isso ajuda imensamente o canal. E se você gostar do vídeo mais pra frente, deixa o like, pode ser no meio do vídeo, no final do vídeo. O importante é deixar o like, que isso ajuda muito o canal. E também me sigam no Instagram, beleza? Então sem mais enrolação, bora pro vídeo. Genjutsu, em japonês, significa técnica ilusória. E como o próprio nome diz, é uma técnica que você cria ilusões para enganar o oponente, para deixar ele paralisado, ou simplesmente para fazer ele ver qualquer tipo de coisa ou sentir alguma sensação diferente. E é uma das três áreas básicas do Jutsu, né? Tem o Ninjutsu, o Taijutsu e o Genjutsu. E o Genjutsu ele se diferencia porque na maioria das vezes ele não é capaz de dar dano, né? O primeiro databook exemplifica isso muito bem, falando que o Genjutsu é uma área de hipnose e ilusionismo usada para confundir a mente do alvo, e ainda menciona a incapacidade de causar dano. Mas isso não é com toda a habilidade de Genjutsu, a gente tem algumas exceções que a gente vai ver um pouco mais pra frente. E funciona de uma forma muito parecida com os bardos. Para quem joga RPG, já está um pouco mais familiarizado com como é que funciona essa questão toda. Vai se fuder, bardo. E por causa dos métodos de aplicação de um Genjutsu, os Genjutsu normalmente têm um alcance muito curto, assim como você pode ver em vários Genjutsu no databook e tudo mais. Só que existem algumas exceções, claro. Tem alguns Genjutsu que têm um alcance bem maior por causa do meio de propagação, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas a gente também tem algumas formas de aumentar o alcance desse Genjutsu. Não só do Genjutsu, mas de outras técnicas também. Através do Mangekyo Sharingan, por exemplo. Porque ele melhora a eficácia das técnicas, em alguns casos até o alcance, pelo que dá para perceber. E quais são esses meios de aplicação de Genjutsu? Bom, segundo Jiraiya, você precisa alcançar um dos 5 sentidos do oponente. Ou seja, qualquer coisa pode ser um gatilho para ativar um Genjutsu. E o próprio Jiraiya fala que é algo mais abstrato, e ele até considera uma forma mais avançada de ninjutsu, mas ele tem algumas diferenças, tanto que ele é separado do ninjutsu. Genjutsu não é um ninjutsu, mas eles estão de certa forma relacionados pela mecânica. E como é necessário alcançar um dos 5 sentidos, qualquer um desses meios está valendo. Visão, audição, olfato, tato ou paladar. Então qualquer coisa pode ser um gatilho para ativar um Genjutsu. Só que na hora da aplicação, quando a gente está vendo um personagem usando Genjutsu, nem sempre isso fica muito claro. Mas pode ter certeza, pelo menos segundo a própria mecânica do Genjutsu, como a gente já viu com o Jiraiya, sempre alguma coisa está sendo usada como um estímulo. Isso sem dúvidas. Mas se é algo tão difícil e específico de fazer, por que tem tanta gente na obra que usa Genjutsu? Bom, na verdade não tem nenhum requisito muito específico. Não é como a Kiki Genkai, que eu e o Lucas falamos, que seja um fator genético. A gente também falou nesse vídeo um pouquinho sobre o Hidden, que é um segredo e tudo mais. O Genjutsu ele é um pouco mais simples, porque a única coisa que você precisa é de um tipo de chakra específico e um bom controle de chakra, né? Então, esse tipo de chakra específico nada mais é do que o chakra Yin, que também nada mais é do que o chakra enriquecido com a energia Yin, e a energia Yin é a energia mental. Então você acaba enriquecendo esse chakra com a energia Yin para você poder montar a ilusão. E eu falei um pouquinho disso no meu vídeo sobre estilo Yin, que eu vou deixar aqui nos cards também. Rafa, você falou, mas eu ainda não entendi como que o Genjutsu chega até o alvo. Eu vou explicar para você, calma. Não sei se vocês estão familiarizados com a teoria da comunicação, de como é uma comunicação perfeita, mas a teoria da comunicação explica que você precisa de um interlocutor, uma mensagem, um código, um meio e um receptor. E você precisa depois de um feedback para essa combinação ser toda perfeita, essa comunicação toda ser perfeita e todo mundo se entender. Um exemplo bem prático sobre essa teoria que eu estou falando é esse vídeo aqui. Porque se a gente parar para analisar, eu aqui, passando a mensagem para vocês, sou interlocutor. A minha mensagem é a explicação sobre Genjutsu.
O meu código é a língua portuguesa que eu tô falando em português com vocês. E o meio é o computador e vocês são os receptores, vocês estão recebendo a mensagem. E o Genjutsu funciona de uma forma muito similar. No caso do interlocutor, seria o usuário do Genjutsu. A mensagem seria a ilusão, né? A mensagem que eu tô falando pra vocês sobre o Genjutsu seria a ilusão. O código que permite você entender do que eu tô falando. No caso que eu tô falando aqui é a língua portuguesa, mas ali no caso pode ser um som, pode ser, né? Aqui seria o som no caso, eu passando para vocês o Genjutsu através do som. O meio seria de propagação, seria o áudio, né, do som que vocês estão ouvindo. Então vocês estão ouvindo aí do computador, do celular, né? Enfim, de onde vocês estiverem ouvindo, vocês vão estar recebendo essa mensagem e depois, né, como acabei de falar, vocês são os receptores, vocês vão receber essa ilusão, essa mensagem e tudo mais, entendeu? Então o Genjutsu funciona dessa maneira. Mas falando de uma forma mais específica da obra. Na obra, para você criar um Genjutsu, você precisa do seu chakra Yin, ou seja, você precisa pegar o seu chakra, enriquecer ele com energia Yin, e com ele criar a ilusão, que é a mensagem que você quer, depois você coloca ele em qualquer meio que você quiser. Seja a audição, né, você fazer um som para a pessoa escutar, seja a visão, você fazer a pessoa olhar para alguma coisa para ela poder cair no Genjutsu, seja através do olfato, você criar alguma coisa com um cheiro que coloque a pessoa na ilusão, seja através do tato, quando você encostar na pessoa, quando a pessoa encostar em alguma coisa, ou também através do paladar, quando você der alguma coisa para a pessoa tomar ou comer, a pessoa também já cai na ilusão. A gente tem vários exemplos disso durante a obra, mas enfim, você precisa desse meio para a pessoa poder interagir com esse meio e alcançar um dos 5 sentidos da pessoa. Porque de outra forma, sem você usar esses meios, você não alcança os 5 sentidos que o Jiraiya falou antes. E a partir desse momento, a vítima já tá no Genjutsu. E ela tem o chakra dela controlado por você. Não exatamente controlado, né? Mas é uma adaptação que fizeram. Mas influenciado é a palavra mais correta. Algumas traduções, até oficiais, adaptaram como controlado. Falam que a pessoa, o usuário do Genjutsu, controla o chakra da pessoa. Mas não é exatamente assim. A palavra exatamente que eles falam é Urdiura, né? Que é uma palavra um pouco mais que está em desuso e tudo mais, mas é sinônimo de influenciar o chakra, né? Eu já falei várias vezes disso na wiki e tal. Se vocês quiserem comentar aí embaixo, a gente pode falar um pouquinho mais, eu posso trazer kanji para vocês, explicar, não tem problema nenhum. Até um vídeo, talvez renda um shorts, alguma coisa assim, falando sobre isso. E a forma que o chakra é influenciado no corpo da vítima nada mais é porque o objetivo da ilusão é chegar no cérebro e fazer a pessoa ter aquela ilusão. Então, o cérebro, que é um dos principais órgãos que cria o chakra, né? Ele é o órgão que cria a energia mental e é responsável também pelo controle de chakra e tudo mais. Você acaba perturbando o fluxo de chakra da pessoa. E é por isso que até sensores e outras pessoas conseguem ver ou sentir chakra de alguma forma, conseguem identificar quando alguém está no Genjutsu. E uma vez que a mensagem, a ilusão, chega em um dos 5 sentidos da pessoa, os 5 sentidos vão passar para o sistema nervoso da pessoa e esse sistema nervoso vai levar diretamente para o cérebro. E é aí que acontece toda essa questão de controlar o chakra, de ter a ilusão, da pessoa ficar desacordada ou paralisada e qualquer coisa do tipo. Vai, perna, se mexe! Não! Mas apesar de ser um tipo de técnica feita com chakra, raramente o chakra acompanha ela. E aí que entra uma das diferenças do ninjutsu. Porque o ninjutsu, no geral, ele é feito com chakra e o chakra fica na técnica até o final. No caso do Genjutsu, esse chakra especial que eu tava falando antes, o chakra Yin, ele é usado para criar a ilusão. Depois disso, já colocou lá no gatilho e o gatilho faz o resto, né? A ilusão vai junto com a mensagem ali para receber nos 5 sentidos e tal. O chakra normalmente não vai até os 5 sentidos da pessoa. No entanto, existem algumas exceções. O próprio Shisui explicou lá em Itashiren, na novel do Itachi, que é possível você guiar o seu chakra lá, usar o seu chakra para guiar, na verdade, o Genjutsu, né, guiar a ilusão, para uma maior efetividade. Que é o que ele faz usando o Mangekyo Sharingan dele para guiar o Genjutsu Sharingan, ou guiar também o Kotomatsukami, que é como esse Genjutsu é aplicado. Mas apesar do Shisui atribuir essa habilidade do chakra acompanhar o Genjutsu e guiar ele ao Mangekyo Sharingan, a gente já viu outros casos que não precisam de Mangekyo Sharingan. Como por exemplo a Tayuya, quando ela usa a flauta dela, ela manda o chakra junto para poder direcionar para onde vai a música dela. Ainda existe um tipo muito específico de Genjutsu que não precisa de chakra em momento nenhum, graças à reação de Gelel, que é o poder da Pedra de Gelel, que a gente viu no segundo filme de Naruto, lá o Naruto clássico. Como a gente viu nesse filme, o pessoal lá do continente do Temujin, eles não sabem nem o que é chakra, eles não sabem moldar chakra, e como você sabe, chakra não é uma energia passiva que todo mundo tem, tipo, literalmente, apesar de ter algumas menções, né, do Naruto, e outra do Hagoromo, sobre compartilhamento de chakra, todo mundo tem chakra, todo mundo conectado com chakra. Isso é mais uma filosofia sobre Minshu.
Eu falei aqui na minha série de vídeos sobre chakra, vou deixar aqui do lado. Mas enfim, as pessoas não conheciam chakra, elas não sabem usar chakra, e apesar disso, elas usam jutsu também, né? Só que os jutsu dela são graças à reação de Geléu, que vem da pedra de Geléu. Então ela só precisa dessa reação de Geléu, né? Do poder da pedra de Geléu, para conseguir usar as técnicas dela, que são muito similares a ninjutsu, e uma que foi confirmada como genjutsu graças a uma música, um trecho da música lá do filme, né? Que é o mesmo que usam em vários genjutsu durante a obra e tal. Mas enfim, é um genjutsu que a Kamira aplicou no Kankuro lá durante o filme, e não precisou de chakra em momento algum. Mas voltando a falar das informações do primeiro databook, lá é dito sobre a incapacidade do genjutsu causar dano, ou até mesmo matar. E lá também fala que o genjutsu paralisa a pessoa, coloca ela numa ilusão que deixa ela confusa e tudo mais, para abrir uma brecha para a pessoa poder finalizar, como a Kurenai tentou fazer com Itachi e como a Tayuya tentou fazer com Shikamaru. No entanto, existe uma brecha quanto a isso, porque não são todos os genjutsu que não são capazes de causar dano. Existem genjutsu que são sim capazes de causar dano, que a gente vai falar um pouquinho melhor agora. Como por exemplo, os genjutsu que controlam a mente da vítima. E assim, controlando a vítima, ela pode usar a pessoa para atacar os oponentes ou até mesmo se matar. Outro caso que o genjutsu oferece risco diretamente à vítima do genjutsu é o Tsukuyomi do Itachi, como ele fez lá em Itachi Shiden, na novel dele, que ele colapsou a mente da Izumi, né, que ele fez 80 anos passarem em menos de um segundo e tal. Ele acabou fazendo o cérebro dela processar muita coisa e acabou matando ela, causando um dano real graças ao genjutsu, que é uma das exceções, como eu estava falando. E por último, a gente tem o caso de uma Kekkei Genkai, que aí já aplica uma questão de Omeonton, como eu já expliquei no vídeo do Omeonton, que é o caso da Kekkei Genkai do Klakurama, né, que a Yakumo usa e transforma as coisas em realidade. Mas genjutsu não é só destruição não. Ele pode servir para melhorar as habilidades de chakra da pessoa, como o Menma fazia lá no anime, ou ainda ajudar os aliados a se proteger contra alguns status negativos, como o Olho das Chamas faz no Naruto Online, ou ainda reverter uma situação de morte, usando o Omeonton também, como é o caso dos usuários do Izanagi, ou ainda forçar uma vítima a relembrar de certos acontecimentos, como os próprios Zanbu fizeram com Naruto. Isso sem contar que é possível colocar um genjutsu em cima de outro, como é o caso que o Oboro faz para colocar o Itachi e colocar 2 genjutsu para enganar ele 2 vezes. Só que por mais complexo que o genjutsu seja, existem formas de lidar com o genjutsu. Ninjas sensoriais, como eu falei lá no começo, conseguem detectar quando alguém está sob efeito de um genjutsu e tudo mais. Mas existem algumas formas de você perceber que você está em um genjutsu. E com isso você pode se preparar para sair desse genjutsu. Uma dessas formas é usar a dissipação de genjutsu. Você pode usar em você mesmo, quando você percebe que você está no genjutsu. Você pode usar em você e você interrompe aquele fluxo de chakra que está influenciado pelo genjutsu. E você acaba quebrando essa ilusão e tudo mais. Você também pode fazer isso com um aliado. Você pode quebrar, assim que você identificar que ele está no genjutsu, você pode quebrar esse fluxo de chakra do genjutsu. Se isso não funcionar ou você não tiver habilidade suficiente para quebrar o genjutsu, você ainda pode causar uma dor extrema, como o Kurenai tentou fazer para sair do genjutsu do Itachi. E para outros usuários de genjutsu que são habilidosos o suficiente para usar outro genjutsu, você pode sobrepor aquele genjutsu com outro e quebrar o genjutsu que você está influenciado, e você pode sair ou tirar até um outro aliado desse genjutsu simplesmente com um contra genjutsu. Além disso, é possível usar um retorno de genjutsu que faz a técnica do oponente se voltar contra ele. Isso serve também contra os próprios genjutsu. E se você precisar lidar de uma forma mais radical contra um genjutsu que seja muito poderoso, você ainda precisa desligar os seus 5 sentidos, que é o caso de como você precisa fazer para se livrar da Kekkei Genkai do Klakurama. E a única forma de fazer isso é você ficando desacordado, porque aí você não tem nenhum dos 5 sentidos ligados. Bom. E dependendo da sua força de vontade e do treinamento específico contra os genjutsu, você ainda consegue sobrepor um genjutsu e sair dele. Como o Sasuke fez lá contra o Itachi, né, que o Itachi aplicou o Tsukuyomi nele, e o Sasuke tinha treinado, já estava preparado para sair do Tsukuyomi também. Ele fez treinos com o Orochimaru, ninguém sabe como que foram esses treinos, mas sabem que isso é possível. Só que isso foi graças à intensidade que o Itachi colocou o genjutsu no Sasuke, né? O Sasuke conseguiu sair daquele genjutsu porque teve uma força e habilidade superior ao Itachi. O próprio Zetsu falou que o Itachi subestimou o Itachi. Então essa é uma outra forma de sair de um genjutsu também. E como vocês podem perceber, genjutsu é uma área muito complexa. E assim, a gente não falou ainda tudo sobre ele. A gente ainda tem que falar sobre imunidade e tudo mais. Vou falar sobre isso em outro vídeo, para a gente poder discutir se genjutsu realmente tem imunidade, se dá para fazer algum tipo de imunidade a genjutsu. Porque o pessoal de RPG, principalmente,
geralmente pergunta muito sobre isso para tentar se defender e não ficar tão vulnerável quando você cai em um genjutsu. Mas é isso que eu tinha pra falar pra vocês hoje, gente. No próximo vídeo a gente vai falar sobre essa imunidade sobre genjutsu. E eu espero vocês aqui no canal, beleza? Todo sábado à noite tem vídeo. E eu espero vocês no próximo vídeo. Tenham todos um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Fiquem com Kaguya, não esquece de deixar o like e me sigam no Instagram.